Joyce já está aqui, né? Joyce já tá. Cadê a Joyce? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, amiga. Gente, hoje a Joyce vai falar sobre o intercâmbio dela. Hoje a maioria foi intercâmbio, vocês já perceberam, né? Por quê? Porque a gente quer que vocês aprendam, quer que vocês tenham o máximo de informação sobre isso. E a Joyce vai falar um pouco da experiência dela lá em Portugal. É com você, Tudo amiga. bem, gente? Olha eu de novo aqui, não vou demorar muito me apresentando, porque eu acho que... Vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que eu já me apresentei ontem, mas eu sou designer atualmente no Cydia, para quem não estava, de repente. E eu trouxe para vocês aqui, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu trouxe para vocês aqui uma apresentação que eu fiz há um tempinho atrás, mas que também está relacionada à minha época de intercâmbio. E eu quero conversar com vocês, nesses minutos que eu tenho, sobre como foi esse intercâmbio, como foi o processo. Quem já viu ontem, viu a palestra de ontem, já deve ter pegado um pouquinho sobre a minha história, mas agora eu vou tentar ser um pouco mais rápida e depois falar um pouquinho mais como era a Microsoft de Lisboa, já que o meu intercâmbio foi lá, tá bom? Então, o que eu vim trazer para vocês é sobre o pensamento fora da caixa que me conduziu à sede da Microsoft de Lisboa. E como isso tudo funcionou? Antes disso tudo, você para pensar, e eu não sei se você é igual a mim, mas eu pensei, o que é pensar fora da caixa? Como que isso me levaria a ter um sonho distante? Porque eu sonhava muito tempo atrás trabalhar numa empresa de grande porte, uma multinacional, né? Então, a Microsoft é essa empresa. E eu achava que eu nunca iria trabalhar, mas eu tinha um sonho de trabalhar nessa empresa. Então, quando eu penso em pensamento fora da caixa, a gente conhece o termo chamado Think Outside the Box, que é justamente esse pensamento fora da caixa. Ele surgiu há muito tempo atrás numa reunião entre empresários da Disney para fazer uma determinada dinâmica. E esse termo surgiu. Mas, para mim, esse termo é pensar livre das amarras convencionais, contudo, utilizando as limitações impostas a seu favor. Ou seja, você nasceu com uma certa tradição, você tem que seguir determinado caminho, ou que você tem que seguir determinadas coisas, mas você tem limitações na sua família, limitações financeiras, limitações que não permitem você viajar. Então, pensar fora da caixa é você pensar livre dessas amarras, que são convencionais, e utilizar essas limitações, essas circunstâncias ao nosso redor, unindo 3 habilidades. Então, se você quiser anotar aí, de repente, mas eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça, porque isso fez toda a diferença no meu intercâmbio, para vocês entenderem como tudo aconteceu. E essa fórmula eu chamo de uma fórmula PFC, que é D mais V e mais E. É o pensamento fora da caixa é igual a D mais V e mais E, e vocês vão já saber o que isso significa. Quando a gente pensa em algumas pessoas que pensaram fora da caixa, geralmente vem muitas pessoas na nossa mente. Por exemplo, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Henry Ford, Walt Disney, todas essas pessoas, e até o Bill Gates. Todas essas pessoas pensaram fora da caixa de alguma maneira e tiveram sucesso na sua vida. Mas essa fórmula, pensamento fora da caixa, é a união de D mais V e mais E que me ajudou no intercâmbio. Então, muitas dessas pessoas tiveram uma característica que eu vou falar dessa fórmula. E essa característica ela é conhecida como diligência. Todo ser humano nasce com várias habilidades, né? Nós nascemos com coisas naturais da humanidade. Mas tem uma coisa que não nasce com o ser humano, e é a diligência. E o ser humano, eu, você, todo mundo, a gente sempre busca o caminho mais fácil e mais tranquilo. Só que a diligência ela é diferente. Você precisa ter um esforço persistente, mas um trabalho inteligente para realizar algo. Isso é diligência. Então, quando a gente olha para trás, para a história, você que ama a história, olha para trás e vê todas essas pessoas, você percebe que eles têm diligência. Então, diligência é você fazer bem feito aquilo que é concedido nas suas mãos hoje. É você se esforçar para aquilo e fazer um trabalho inteligente. Mas não vale subornar, não vale ser extremamente ganancioso, não vale maltratar as pessoas, porque essas coisas um dia voltam para a gente. Então, a gente precisa fazer isso de forma honesta, com prontidão, com competência e eficácia. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, e que vocês já sabem, que em dezembro de 2010, eu passei no técnico em telecomunicações do IFAM.
Só que naquela época eu não sabia o que era 418, não sabia o que era 215, não sabia o que era Danilo Areosa, não sabia nada dessas coisas. E eu iria estudar para lá, e eu passei. Me formei em técnica em telecomunicações, estava preparada para partir para o UFAM. Mas no ano de 2021 eu vi que a minha trajetória mudou completamente e eu fiquei ali na dúvida entre design e engenharia, eu não sabia muito o que fazer. Até que uma amiga minha falou comigo sobre design e eu decidi fazer design. Foi então que em janeiro de 2012 eu consegui o meu primeiro emprego, que foi na FUCAP, na Bolsa, no Laboratório de Experiências Digitais, né? Foi nesse ano, na verdade isso foi em agosto, em janeiro eu trabalhava 8 horas por dia para poder pagar minha faculdade, porque os meus pais não tinham condição. Em agosto foi quando eu entrei no LED e trabalhava 6 horas por dia ganhando R$600. Mas o que tem a ver diligência com isso? Significa que aquilo que me foi concedido eu tentava fazer o meu melhor. E olha que não era fácil, porque a gente tinha que segurar muitos pratos, então tudo aquilo que você tiver nas suas mãos, faça com diligência. Lembra sempre disso, que vocês vão entender o porquê dessa palavra. Logo depois, em setembro, o que aconteceu? Em setembro de 2013, abriu uma vaga lá no NDT, e agora era um novo emprego. E o NDT era a menina dos olhos em 2013, em Manaus, porque era um dos melhores institutos de tecnologia aqui em Manaus, tanto para a área de computação, quanto para a área de engenharia, mecatrônica, quanto para a área de design. Então, era um instituto muito bom. Então, eu submeti e passei. Achava que eu não ia passar, mas também passei. Mas eu lembro que nessa época, eu tinha um professor chamado Daniel Lugondi. E o Daniel Lugondi, ele era um professor que tinha vindo de Belo Horizonte. E como ele veio de Belo Horizonte, ele trouxe a esposa dele, que era a Vanessa. A Vanessa era designer de interação pleno já, que trabalhava também e ele dava. Eu lembro que quando eu olhava para o Daniel Lugondi, eu pensava, nossa, eu quero ser igual a ele. Porque eu não sei se você vê na sua mente agora, mas aquele professor que te faz ser apaixonado por uma matéria, era esse tipo de professor. Ele me fez ser apaixonado por HCI, interação computador homem-máquina, né? Então, eu fiquei apaixonada por isso. E eu lembro que depois de um período, a Vanessa e o Daniel, que eram os meus professores, que eram de BH, voltaram para lá e eles tiveram que vender algumas coisas. E eu e meu pai fomos comprar uma cama, um armário, não lembro certo. Mas teve uma coisa que ele falou que fez total diferença na minha vida. Ele disse assim, a Joyce é uma boa designer, é uma boa aluna, só que tem uma coisa que para ela. Aí eu falei, meu Deus, o que me para? A insegurança. Para você ser um designer bom, para você ser um profissional bom, na verdade, independente de ser designer ou não, você precisa ter visão. Você precisa olhar além, você precisa viajar, conhecer o mundo para saber o que estão acontecendo, quais são as atualidades. Você precisa conhecer, você precisa ter visão. E essa fórmula de pensar fora da caixa não é só diligência, não é você só fazer um trabalho bem feito, ou aquilo que entregam nas suas mãos, não. Também tem algo a mais. E isso é a visão, que é a segunda habilidade que é maravilhosa para a gente ter. Por que visão? Porque visão te dá uma direção. Visão, se você tem visão, você tem os seus planos bem-sucedidos. Se você não tem visão, isso te leva à ruína. E por que é importante a gente aprender esse conceito ainda no ensino médio? Porque se você tiver visão agora, a longo alcance, você consegue saber para onde você vai. Por exemplo, o Henry Ford, ele tinha uma visão de que cada pessoa tivesse um carro. O Bill Gates, que cada pessoa tivesse o quê? Um computador. Então, se você tem uma visão, você traça o local para onde você quer ir, você já sabe exatamente onde você quer chegar. E a visão, ela é muito interessante porque ela não apenas gera impulso para você, ela te fornece uma direção. E naquela época, eu lembro que isso me gerou uma direção. Por quê? Porque no ano de 2013, eu lembro que eu havia feito alguns planos, alguns esquemas detalhados daquilo que eu queria alcançar. Eu lembro que no ano de 2013 eu me inscrevi para o intercâmbio do Ibero-Americano a Santander. Vou já explicar para vocês como funciona. Mas eu não passei. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu queria tanto fazer um intercâmbio, eu queria tanto. No ano seguinte, quando aparecer de novo, eu vou me inscrever e eu acho que eu vou conseguir passar, porque eu vou me planejar. Então, se você tem uma visão genuína, isso
para você é como se fosse um excelente guia de estrada, como se fosse um mapa. Então, se você já tem uma visão de fazer um intercâmbio, uma visão de fazer um curso, então vá atrás dessa visão, faça um plano, um planejamento e mais um esquema detalhado e siga, que você vai conseguir alcançar a sua visão. Por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, ele era um homem que ele abandonou a escola no ensino fundamental, mas hoje ele é considerado como o cara que tem mais patente nesse mundo. Uma coisa interessante também é que Helen Keller, ela nasceu cega, nasceu surda, e mesmo assim, depois de ter passado por uma infância desastrosa, cheia de mágoa, ela foi considerada uma das maiores escritoras e palestrantes inspiradoras do mundo. E esse cara aqui, Ray Kroc, ele, aos 25 anos, operador de máquina de milkshake, abandonou isso e criou sua própria empresa, criando a maior franquia de restaurantes do mundo. Então, esse cara teve visão. E isso é muito interessante para a gente. Por quê? Porque isso faz total diferença na nossa vida. Então, a minha trajetória foi assim. Em janeiro de 2014, eu tinha um desejo, eu queria fazer intercâmbio. Então, nessa época, eu me inscrevi para a Bolsa Ibero-Americana Santander. Esse era o nome da minha bolsa, Bolsa Ibero-Americana Santander. E a Bolsa Ibero-Americana Santander é uma bolsa que é concedida pelo Santander em vínculo com alguma instituição. Por exemplo, na época, na FUCAP, o Santander tinha esse vínculo com a minha instituição, que era a FUCAP. Isso significa o quê? Que ele me daria uma bolsa para 6 meses apenas, e me daria 10 mil reais, cerca de 3 mil euros, para fazer um intercâmbio lá em Lisboa, em alguma universidade. Isso não tinha nada a ver com a empresa Microsoft, só com a universidade. E eu, então, me candidatei. Eu lembro que lá em meados de maio, junho de 2014, eu recebi uma ligação me informando que eu havia passado na Bolsa de Estudos. Essa Bolsa de Estudos, ela concedia uma bolsa para as 4 melhores notas da universidade. Mas eu confesso que eu era esforçada, mas eu achava que eu não merecia essa bolsa. Às vezes a gente subestima, né, a gente tem uma autoestima, uma baixa autoestima. Então, por isso que é bom você arriscar, porque às vezes você nunca sabe o que Deus pode te dar. E aí eu submeti e fui concedida com esse prêmio dessa bolsa, da Bolsa Ibero-Americana Santander. Só que essa bolsa, ela não permitia que eu escolhesse qualquer universidade que eu quisesse pelo mundo, não. Como ela é Ibero-Americana Santander, então ela era para Espanha, Portugal ou América Latina. E nessa época, tá vendo as 3 bandeirinhas? Eu trabalhava no INDT, havia ganhado a Bolsa de Santander e estudava na FUCAP. E nessa época do INDT, de junho, quando eu ganhei essa bolsa, havia um empecilho. Por quê? O empecilho era o seguinte, era que em setembro de 2014, eu havia ganhado em junho, em setembro de 2014 iria acabar o meu ano de estágio. E poderia ser aumentado para o meu 2º ano de estágio. Mas e aí, será que seria aumentado? Eu não tinha essa certeza. Eu só tinha certeza de que em fevereiro de 2015 eu iria fazer o intercâmbio. Então, o que eu pensei? Será que eu vou ter que sair do meu estágio? Será que eu consigo fazer um estágio à distância? Será que eu consigo estudar na universidade, que a Ibero-Americana Santander me dá, e fazer um estágio na empresa, em alguma empresa de tecnologia? Aí eu pensei, como o Instituto Nokia foi comprado pela Microsoft, então talvez seja possível fazer um estágio ainda lá em Lisboa, enquanto eu estou ainda vinculada ao INDT. Porque naquela época, a empresa Nokia havia sido comprada pela Microsoft. E eu lembro que uma amiga minha tinha dito assim, Joyce, por que a gente consegue conversar com qualquer pessoa da Microsoft do mundo, assim, pelo link, que era a nossa ferramenta de comunicação, né? Eu pensei, nossa, a gente consegue conversar com qualquer pessoa da Microsoft. Eu pensei, gente, será que eu consigo conversar com Bill Gates? Eu lembro até hoje, que eu pesquisei o nome Bill Gates, ele estava lá, online. Eu disse, nossa, meu Deus, ele está online. Eu lembro disso, gente, foi bem impactante. Mas sim, eu não conversei com ele, eu conversei com o diretor do Centro de Linguagem da Microsoft de Lisboa, que era Microsoft Language Development Center. E aí eu lembro que era o Miguel Salles, e eu era estagiária. Então eu cheguei com ele, eu marquei uma reunião com ele. Miguel Salles, será que a gente pode conversar para ver uma parceria? E eu era estagiária.
uma parceria entre Nokia e entre Microsoft. Ele não conhecia a empresa, apresentei a empresa e falei para ele, ó, ano que vem, eu não vou falar com a minha gerente, ano que vem eu vou fazer um intercâmbio, eu queria saber se de repente vocês precisam de uma designer aí. Ele, Joyce, claro, nós temos apenas um designer no centro de linguagem, mas você pode ser a segunda, você pode morar num centro de pesquisadores da Microsoft, né, que na residência, você não vai pagar luz, não vai pagar água, não vai pagar nada, enquanto a partida a gente não vai pagar para você em euros, mas você continua recebendo pelo INDT e fornece o seu serviço. Eu disse, perfeito, sem problema. Mas aí, será que seria possível uma parceria entre ambas as empresas? Então, eu fui conversar com a minha coordenadora e, para minha surpresa, ela, então, concordou com aquilo. E sabe uma coisa muito legal que eu aprendi disso? É a nossa terceira habilidade, é a esperança. Eu poderia ter dito, não, ninguém nunca na Nokia, como estagiária, fez um intercâmbio para fora. Como é que eu vou fazer isso? Isso é impossível. Eu poderia ter perdido a minha esperança. Mas não. O que eu entendia? O não eu já tenho, então vamos em busca do sim. E o meu intercâmbio foi um intercâmbio onde uniu Bolsa Ibero-Americana Santander, que já havia me dado uma bolsa com uma universidade, e, ao mesmo tempo que eu ainda iria prolongar meu estágio para 2 anos, pedia permissão para fazer esse estágio na Microsoft, fazendo essa parceria. Então, eu trabalhava na Microsoft e estudava no Instituto Ibero-Americano Santander. Inclusive, o diretor desse centro de linguagem era professor no instituto aonde eu fui estudar. Então, todas as coisas se conectaram. E, graças a Deus, uma coisa que foi propulsor na minha vida é a esperança. Tem uma coisa muito interessante, uma história muito interessante que os cientistas e os engenheiros sempre tentam até hoje é o seguinte, eles tentam encontrar uma fonte de energia perpétua. Ou seja, imagina você ter o seu carro onde ele nunca vai parar, não precisa de gasolina, ele está ligado o tempo todo, onde você não paga mais energia e você tem essa energia, essa fonte de energia perpétua. Isso não existe, até porque, mas existe um combustível que enche a nossa mente e o nosso emocional, chamado esperança. E é essa esperança que você não pode jamais deixar morrer. O que é a esperança? É a crença fundamentada e segura de que uma visão será concretizada. Se sua visão ou desejos são indefinidos ou vagos, você não poderá adquirir ou sustentar uma esperança genuína de que eles serão realizados. Então, eu tinha um não e tinha um sim. Então, vamos em busca do sim. Por isso que o meu intercâmbio foi a união de todas essas coisas. Joyce, como é que tu conseguiu esse intercâmbio? Interessante que o Ibero-Americana Santander te dá o dinheiro, certo? Mas, para você poder estudar em Portugal, que era um dos locais onde eu poderia ir para a Espanha, poderia ir para o Chile, mas era ali que tinha um centro de desenvolvimento da Microsoft, então eu fui para Portugal, além de conhecer a Europa, né? E aí, o que eu precisei? Eu precisei tirar o meu visto, porque para estudar você precisa ter um visto de estudante, e aqui em Manaus existe um consulado chamado Consulado Português, você paga R$ 500 para tirar o visto. Você precisa da carta de aceite da universidade. Não sei se você já viu aqueles filmes americanos onde ele recebe a carta de aceite para estudar na universidade. Chegou na minha carta, a carta de aceite. Eu fiquei, ai meu Deus, minha carta de aceite, que lindo. E aí eu levei lá para o consulado para poder tirar o meu visto. Além disso, é importante também você ter uma renda mais ou menos de 800 euros. Eu não sei se isso mudou para hoje. 800 euros. 3.000 euros, pagava tudo. Pagava passagem, acomodação, mas acomodação não paguei, luz não paguei, nem água não paguei. Então, dividindo por 6 meses, dava equivalente a uns 500 euros por aí. Mas eu continuava recebendo pelo INDT. Então, o valor que eu recebia transformado em euro dava o valor total que o consulado disse, tudo bem, agora você consegue sustentar. A partir daí, então, eu viajei, comecei o meu intercâmbio no dia 23 de fevereiro de 2015. Para onde? Microsoft Lisboa, gente, maravilhoso lá, de verdade, tenho 2 minutinhos. A Microsoft Lisboa, ela tem essa estrutura, foi nesse local que eu trabalhei. E nesse local, é um local onde eu pude trabalhar com polaco, pude trabalhar com franceses, pude trabalhar com alemãos, com holandeses, sabe? Você portugueses. Você tem um relacionamento com vários tipos de pessoas, isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso aqui é um local onde eles fazem as apresentações e as vendas da Microsoft.
Aqui eram as salas de treinamento, as salas de reuniões. Vocês podem ver que ali, ali atrás tem várias madeirinhas, né? Como se fossem pallets. Isso virava de acordo com o sol. Nós tínhamos pão, café livre pela manhã. Eles traziam todo o benefício para mim. E eu era estagiária. Então, eu pude trabalhar com um designer muito bom chamado Nelson Carvalho, nesse centro de linguagem da Microsoft, liderado pelo Miguel Salles. E aqui algumas salas para ideação ou para outras reuniões, sabe? Essa é uma foto minha que eu guardo, que eu acho assim que às vezes a gente se acanha muito, né? Processo de intercâmbio, a gente tem os mesmos processos, mas a gente tem que aprender a lidar com as coisas da nossa vida, com as situações diferentes que acontecem, às vezes até criar parcerias ou relações entre outras pessoas, com outros cargos, mantendo sempre a boa educação, porque isso abre portas. Se você for dirigente, se você tiver visão, se você tiver esperança, isso aqui é um conjunto, um combo para você ter sucesso na sua vida, com toda certeza. E aí, a minha pergunta é, e você? Você já tem uma visão para sua vida? Você possui alguns sonhos, mas não sabe como chegar lá? Essa forma do pensamento fora da caixa é uma forma que me baseei através de um livro, A Sabedoria de Salomão, e que funcionou muito bem para minha vida. Na verdade, que se encaixou muito bem para minha vida. Diligência, faça bem feito seu trabalho, porque isso perpetua isso até abre portas. A minha gerente, ela permitiu porque eu fazia um bom trabalho. Tenha visão daquilo que você quer hoje mesmo, já no ensino médio, e nunca perca a esperança de que você pode realizar os seus sonhos. Na verdade, a esperança é o seu propulsor que vai fazer com que você chegue animado, capacitado, cheio de energia para chegar no local onde você deseja, e de repente até trabalhar numa empresa que você imaginava que você nunca ia trabalhar. Então, nunca perca a oportunidade de fazer um intercâmbio, tá, gente? É isso. Show, show, amiga. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Joy? Mandem agora aí as perguntas. Qualquer dúvida, ela vai estar respondendo. Gente, eu falei um pouquinho rápido, porque só 20 minutos tem tanta coisa que eu poder falar. Pergunta, gente, vamos lá. A gente já está com outro. Eu acho que você foi muito clara, né? E tem pergunta. O que exatamente você fazia no estágio? O que eu fazia? Eu sou designer, né? E lá a gente trabalhava com plataformas multimodais. Geralmente, como era um centro de linguagem da Microsoft, era um centro onde a gente trabalhava com base de dados para Cortana, por exemplo. Então, todos os nossos aplicativos eram conversacionais, eram aplicativos com a África, ali com outros lados da Europa, Portugal. Então, eu trabalhava como design de interação dessas aplicações, e essa aplicação coletava essa base de dados para a Microsoft. Então, era um centro de pesquisa onde a gente testava, onde a gente desenvolvia UX e UI, onde a gente fazia pesquisa de campo. E o meu trabalho era justamente esse. Eram várias aplicações e a gente tinha que trabalhar em cima de várias técnicas, independente da problemática. Era isso. Show. Amiga, e fala uma coisa sobre o idioma. Como tu foi para Portugal, né? Não, bom, falou português lá normal. Mas, assim, teve um momento que tu precisou usar o inglês, outro idioma. Porque tem muita gente que pensa, vou para Portugal porque eu não vou precisar falar inglês, mas fala um pouco sobre isso. Não, isso aí é uma enganação. Por quê? Porque os portugueses, inclusive, eles já crescem aprendendo, tendo o inglês como uma segunda língua. E todas as reuniões, todas as documentações, tudo que a gente faz, até aqui no CIDIA, como lá também, a maioria das coisas são em inglês. Então, se você não souber inglês, é muito difícil de você se comunicar e crescer na área. É preciso ter inglês, porque geralmente a gente trabalha com outras pessoas, outros engenheiros de outros lugares do mundo. Então, lá não era diferente. A gente precisava ter inglês para ler a documentação, para mandar e-mail, para desenrolar os problemas. Então, inglês é extremamente importante. Aqui em Manaus, se você for trabalhar como designer, como engenheiro, como cientista da computação, por exemplo, no CIDIA, você precisa ter inglês. Porque, às vezes, até os coreanos vêm aqui para Manaus, então você precisa conversar. E aí você faz também videoconferência. Então, o inglês ele é essencial para a comunicação.
Assim, você não precisa ser o mais maravilhoso na sua pronúncia, mas você tem que saber se comunicar. Tu acha que esse teu intercâmbio abriu a porta para te entrar no CIDIA? Com certeza, na época quando eu voltei de intercâmbio, por causa dele, de ter trabalhado, de ter estudado fora, de ter trabalhado na Microsoft, o meu currículo se destacava entre os outros. Então, as pessoas olhavam e, nossa, que legal, ela trabalhou aqui, então conta um pouco mais dessa experiência. Isso gerava uma curiosidade para eles e mais a experiência que eu pude ter com as aplicações, isso fazia com que eu estivesse na frente. Então, o intercâmbio, principalmente, lógico, em universidade, mas se você puder fazer um intercâmbio entre empresas também, isso é maravilhoso.